Fala, pensadores! Vamos para cima! Continuidade da resolução da prova de perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, prova 1, área geral, do último concurso, 2021. Questão 12. Questão 12, falo novamente, da prova. Não a 12ª questão de matemática, ok? Então vamos lá, direto ao ponto. A questão 12 falou conosco o seguinte: acompanhe comigo na leitura do enunciado. Sabe-se que a pressão atmosférica P em milímetros de mercúrio, milímetros de Hg, em função da altura H, em metros, e dada em relação ao nível do mar, é dada por, forneceu para a gente, desculpem, forneceu para a gente essa fórmula. H, que é a altura. Como que eu sei que H é a altura, Valdir? Na própria leitura do enunciado acabou de falar conosco, correto? Vamos lá marcar para ficar bem claro. Percebam que aqui ele falou assim, ó, altura H. Estão vendo aqui, ó? Então eu sei que esse H da fórmula aqui é a altura, perfeito? Aí a fórmula fala com o seguinte, que H é igual a 18.400 vezes logaritmo de 760 sobre P. O que vem a ser P? P é a pressão atmosférica. Mas como que eu vou saber, Valdir? Ué, tá no próprio enunciado, fala conosco, né? Fala aqui, ó, pressão atmosférica P em milímetros de mercúrio. E a altura dada em metros aqui, a altura em metros. Então, H é a altura medida em metros e P é a pressão atmosférica medida em milímetros de mercúrio, milímetros de Hg. Ok? Então, ele nos forneceu uma fórmula relacionando a altura à pressão. Como que a altura varia em função da pressão? Então, a altura é igual a 18.400 vezes o logaritmo de 760 sobre a pressão. Foi o que ele nos forneceu. E ele ainda fala conosco o seguinte, em que a função log é logaritmo na base 10. Isso para que não tenha dúvida, tá? Ok? Então, quando ele escreveu ali log, ele está querendo dizer que é logaritmo na base 10. Beleza? Show de bola. Então, no caso ali, quando ele escreve 18.400 vezes log de 760 sobre a pressão, ele está afirmando que esse logaritmo aqui está na base 10, que tem uma base 10 oculta ali, né? Subentendida. Show de bola? Bacana, legal. Então, deixa eu apagar isso aqui, apagar isso tudo, só para a gente poder avançar na resolução da questão sem essas marcações que eu fiz aqui. Legal? Show de bola. Até aqui, somente lemos e procuramos compreender até o momento. Ele falou conosco, ele deu algumas informações adicionais aqui, ó. Ele falou conosco que utilize o log de 2 igual a 0,3, 0,3, e log de 3 como 0,45. Muita pessoa falaria, mas onde que eu vou usar isso? Com certeza, ao longo do processo, quando você substituir ali na fórmula por algum valor, com certeza em algum momento vai aparecer o log do 2 e o log do 3. Quando aparecer, você vai substituir o log do 2 por 0,3, 0,3, e o log de 3 por 0,45. Beleza? Pelos valores que ele nos forneceu. Mas deixa aí stand-by. Saiba que quando aparecer log de 2 e log de 3, são esses valores que nós vamos utilizar para o log de 2 e para o log de 3. Ele fala conosco o seguinte, seja H1 a altura que corresponde a uma redução de 40% na pressão atmosférica em relação à pressão atmosférica ao nível do mar. Esse momento aqui que acredito que muitas pessoas teriam certa dificuldade de compreensão, de traduzir isso para uma forma compreensível. Vamos ver aqui então, olha só, como que nós vamos interpretar isso aqui.
Quando você tem uma certa dificuldade de interpretação, e é possível fazer alguma ilustração, algum esquema, algum desenho, sempre vale a pena trazer essa ilustração para poder elucidar, para trazer alguma luz para a questão. Então, no caso aqui, como está falando de pressão atmosférica no nível do mar, eu vou desenhar o mar e vou desenhar uma certa altura aqui em relação ao nível do mar para ver se traz alguma luz à questão, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte desenho aqui. Ó. Eu vou colocar aqui o mar aqui de azul, beleza? Então tá aqui o mar. Estou vendo como se eu estivesse vendo de lado, tá ok? Imagina que essa parte que eu vou desenhar aqui de cinza, é como se chegasse na praia, legal? Que ainda está no nível do mar. E a partir daqui começa a subir, montanha, montanha, montanha. Legal, show de bola. Então, veja bem, esse nível aqui, ó, que eu vou colocar como verde, vou colocar como azul. Vou colocar esse azul aqui. Esse nível aqui, ó, não vai ficar legal porque já tem um azul ali, né? Deixa eu colocar uma linha aqui para você ver. Muito pequeno, então vou colocar preto. Esse nível aqui, ó, que eu estou traçando, que eu estou colocando como a linha preta, esperem só um pouquinho que eu vou colocar mais bonitinho. Aqui, ó. Esse nível aqui, ó, essa linha que eu acabei de passar pretinha ali, é o nível do mar. Legal? Está no nível do mar. Então, o nível do mar, nós adotamos como altura igual a zero, porque nós estamos calculando as demais alturas em relação ao nível do mar. Mas como que eu vou saber isso, Valdir? Está escrito ali na questão. Veja bem, seja H1, a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, seja H1, a altura que corresponde a uma redução de 40% na pressão atmosférica em relação à pressão atmosférica onde? Ao nível do mar. Se você está falando em relação à pressão atmosférica no nível do mar, o nível do mar é nossa referência de altura. Se ela é nossa referência, significa que estamos adotando ela como zero. Então, aqui no nível do mar, nós estamos adotando a altura, o H, como sendo zero, 0 metros. Beleza? Show de bola? Tranquilo até agora? Então, veja bem, vamos lá. Deixa eu puxar para cá, para ficar mais fácil da gente compreender. Conseguir enxergar ali, ó. Legal. Essa altura igual a zero, será que corresponde a qual pressão? Seria, essa pergunta que eu fiz é equivalente a perguntar qual que é a pressão atmosférica no nível do mar? Ou seja, qual que é a pressão atmosférica quando a altura é igual a zero? Porque a altura igual a zero é a altura no nível do mar. Então, eu quero saber ali qual que é a pressão atmosférica no nível do mar. Ok? Então, vamos lá. Eu vou calcular a pressão atmosférica no nível do mar, que corresponde à altura igual a zero. Mas como que eu vou fazer isso, Valdir? Através da fórmula. Perceba aqui, ó, que fala conosco o seguinte, essa fórmula. Que a altura é igual a 18, simplesmente eu estou transcrevendo aquela fórmula lá, ok? Não estou tirando nada nem colocando nada. Estou apenas transcrevendo ela para cá. Log de 760 sobre P. Tudo isso na base 10. Vou escrever a base 10 aqui, apesar que não precisava. Tá bom? A gente sabe que está subentendido. Como eu quero saber a pressão atmosférica no nível do mar, eu sei que eu vou substituir o H aqui, ó, por zero. Ok? Então ficou zero, que é a altura no nível do mar. É igual a 18.400 vezes log de 760 sobre P na base 10. Show de bola? Legal. Se está multiplicando aqui por 18.400, eu vou passar o 18.400 dividindo. Então, 0 dividido por 18.400 vai dar 0.
correto? Então, já vou colocar 0 de uma vez. Não precisa de colocar o 18.400 lá embaixo, porque se colocar, o próximo passo seria dividir o 0 pelo 18.400. E ao dividir, vai dar 0. Então, sobrou aqui 0 é igual a log de 760 sobre P na base 10. Legal? Afirmar que 0 é igual a esse log é a mesma coisa que afirmar que esse log é igual a 0. Beleza? Então, log de 760 sobre P na base 10 é igual a 0. Agora, é o seguinte, vamos lembrar o conceito de logaritmo. O que vem a ser o logaritmo? Então, vamos lembrar aqui, ó, deixa ali por enquanto paradinho. Eu vou lembrar o conceito com vocês e depois eu vou aplicar esse conceito ali naquele ponto, nesse ponto que nós paramos. Então, vamos lembrar. Quando nós temos assim, ó, log de b na base a. Se nós afirmarmos que é igual a x, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que esse a, que é a base, elevado a esse x, é igual a esse b. É isso que nós estamos afirmando. Então, toda vez que falarmos que log de b na base a é igual a x, podemos concluir através disso que o a, que é aquela base do logaritmo elevado a x, é igual a b. Logo, perceba que esse x aqui é o expoente, ó, e aqui o x é o logaritmo. Então, o expoente é o logaritmo é o expoente. Tá bom? Então, da mesma forma, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Aplicar aquele conceito nessa situação que nós estamos. Perceba que a base é 10. Então, se eu estou afirmando que log de 760 sobre P igual a 10, por aquele conceito ali, eu vou pegar essa base e vou elevar a 0, e vai dar igual a 760 sobre P. Exatamente o processo que eu utilizei ali ao mostrar o conceito de logaritmo. Perfeito? Então, vai ficar 10 elevado a 0 é igual a 760 sobre P. Mas 10 elevado a 0 é 1, que é igual a 760 sobre P. Legal? P tem que ser quanto? 760 dividido por quanto que dá 1? Por ele mesmo, né? Logo, P é igual a 760. A pressão está medida em milímetros de Hg. Que pressão é essa que nós acabamos de descobrir? Nós acabamos de descobrir aqui a pressão no nível, vou chamar de N de nível, tá? Do mar. Então, N ali está se representando o nível. Pressão no nível do mar. Pressão no nível do mar é igual a 760 milímetros de Hg. Mas como que eu sei? Porque nós acabamos de calcular essa pressão considerando que a altura é igual a 0, que é o nível do mar. Beleza? Então, pressão no nível do mar nós já sabemos quanto que vale. 760 milímetros de Hg. Claro que os conhecedores de física, claro que trazendo esse conhecimento já saberiam que a pressão no nível do mar é 760 milímetros de Hg. Mas como estamos numa questão de matemática, nós não podemos considerar que trazemos esse conhecimento prévio. Poderia ser que aqui ele colocasse uma precisão maior, podia ser 759, entendeu? Alguns decimais. Então, nós precisamos utilizar o que estava no enunciado da questão para chegar nesse resultado. Então, pressão no nível do mar, nós concluímos a partir de toda essa dedução que foi realizada, que é 760 milímetros de Hg. Ah, Valdir, beleza, o que eu faço com isso agora? Para que serviu isso? Vamos lá, vamos dar sequência. Então, pressão no nível do mar nós já sabemos, ok? Isso que tem que ficar claro para vocês. Então, voltando lá no nosso esquema, no nosso desenho, aqui, ó, vejam bem. Então, na altura igual a 0 ali, nós temos aqui, então, que a pressão no nível do mar, conforme nós acabamos de deduzir, é igual a 760 milímetros de mercúrio, milímetros de Hg. Mas o exercício, ele fala conosco o seguinte, eu estou focado nesse pedacinho aqui, gente, ó, vou colocar de vermelho, estou focado nesse pedaço aqui, ó. Vamos ler com todo carinho esse pedaço novamente e interpretá-lo. Olha, seja H1 a altura que corresponde a uma redução de 40% na pressão atmosférica em relação à pressão atmosférica ao nível do mar. Vamos lá.
Vamos interpretar isso aí. Sabemos que quando vai aumentando a temperatura, a altura, desculpa, quando vai aumentando a altura, quando você vai subindo, a pressão atmosférica diminui. Ok? A pressão atmosférica diminui. Então, veja bem, a altura H1, conforme o enunciado lá, ele falou conosco o seguinte: a altura H1, medida em relação ao nível do mar. Perceba que aqui, ó, o início dela aqui, ó, está apontando a partir do nível do mar. A altura H1, nessa altura aqui que eu estou acabando de mostrar, fazer naquele esquema ali, quando você chega nesse ponto aqui, por exemplo, ó, desse morro, na altura H1 em relação ao nível do mar, falou que houve uma redução de quanto? De 40% em relação à pressão atmosférica no nível do mar. O que está querendo dizer? A pressão atmosférica no nível do mar é quanto ali que nós acabamos de calcular? 760 milímetros de Hg. Quando fala que houve redução de 40% em relação a essa pressão no nível do mar, significa que se é em relação a essa pressão, significa que ele está considerando essa pressão no nível do mar como 100%. Toda vez que você calcula um percentual em relação a alguma coisa, aquela coisa é o 100%. Se eu calcular 40% em relação à população do Brasil, 40% da população do Brasil ou 40% em relação à população do Brasil, eu estou considerando a população do Brasil como 100%. Se eu for calcular 40% em relação à população de Minas Gerais, eu estou considerando a população de Minas Gerais como 100%. Se eu calcular 40% da distância de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, eu estou considerando essa distância como 100%. E quero calcular 40% dela. Então, quando eu calculo 40% de alguma coisa, aquela coisa é 100%. Então, se eu estou calculando redução de 40% em relação à pressão do nível do mar, eu estou quando fala em relação a, veja bem lá, só para ficar clara a interpretação da questão. Quando ele fala em relação à pressão atmosférica ao nível do mar. Quando ele fala em relação à pressão atmosférica ao nível do mar, ele está considerando a pressão atmosférica no nível do mar, ao nível do mar, como 100%. Ok? Então, se a pressão no nível do mar é 100% e houve uma redução de 40%, lembrem lá no texto, fala assim, ó, uma redução de 40%. Se nela houve uma redução de 40%, ela passou a ser quanto? Ela não, né? A outra pressão passou a ser quanto? 60%. Pensa bem, vamos falar de novo. Se essa pressão aqui no nível do mar corresponde a 100%, e a pressão aqui, ó, que eu vou chamar de P, a pressão nesse ponto aqui, ó, na altura H1, ela é atingida quando houve redução de 40% nessa pressão aqui de baixo, ó, que é o 100%. Se houve redução de 40% nesse 100% aqui, ó, significa que essa nova pressão aqui, ela passa a ser 60% da pressão no nível do mar. Entenderam? Algo é 100%. Se reduziu 40%, passou a ser quanto? 60%. Então, aquela pressão ali naquela altura H1, ela é 60% da pressão no nível do mar. Quando eu falo 60% da, esse da é multiplicação, 60% vezes a pressão no nível do mar, que é quanto? 760. Legal? 760 milímetros de Hg. Show de bola. Legal, bacana. Então, ali, ó, nós sabemos que a pressão na altura H1 é 60% da pressão no nível do mar. Então, 60% vezes 760. Show de bola. Sabendo isso, nós conseguimos agora calcular esse H1 aqui. Como, Valdir? Através da mesma fórmula que nós utilizamos inicialmente, porque a fórmula relaciona a altura com pressão. Como aqui eu sei a pressão, eu consigo, através dessa pressão, calcular essa altura aqui, ó, a altura H1. Consigo calcular a altura H1. Beleza? Porque nós temos uma fórmula, uma relação entre elas através daquela fórmula lá. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos copiar a fórmula novamente. Qual que é a fórmula? Altura
É só ir lá no enunciado e copiar essa fórmula, tá? Estou transcrevendo novamente a mesma fórmula. Vezes o logaritmo de 760 sobre π. Show de bola. Isso na base 10, né? Lembrando aqui que é base 10. Bacana. Então aqui, vejam bem. A altura aqui, que a gente quer determinar, ela é a H1. E repito tudo, né? 18.400 vezes logaritmo de 760 sobre P na base 10. Mas quem é a pressão que eu vou escrever aqui, ó, nessa posição? Olha lá, deixa eu só aparecer para você ali. 18.400 vezes o logaritmo, abre o parênteses, 760 sobre o P, né, na base 10. Mas quem é o P que eu vou escrever ali embaixo, que é correspondente à altura H1, que eu estou querendo calcular agora? É aquele P ali, ó. Veja bem, deixa eu movimentar aqui para vocês verem. É esse P aqui, ó. É o 60% vezes os 760. É esse P ali, ó. É o 60% vezes os 760. Então, eu vou substituir aquele P. Deixa eu apagar aqui. Eu vou substituir esse P aqui, ó, pelo valor dele, pelo valor correspondente à altura H1. Tá? Esse P ali, ó, pela pressão correspondente à altura H1, que é a altura que nós queremos determinar nesse momento. Então, no lugar do P, eu vou colocar aquele valor que nós calculamos, que é 60% vezes 760. Show de bola. Olha que legal. Como aqui está multiplicando, eu posso simplificar 760 com 760. Dá 1 aqui, né? E 1 aqui. Beleza? Então, simplifiquei ali, ó, 760 com o 760. Deu 1 e 1. Legal? Show de bola. Então, deixa eu subir aqui só para dar mais espaço para a gente, dar um zoom menos aqui, só para a gente conseguir enxergar melhor. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ficar visível para você. Bacana. Então vai ficar assim, H1 é igual a 18.400 vezes. Essa base 10 eu vou escrever depois, que quando a gente não escreve a gente sabe que é base 10, ok? Então vou escrever só log ali para facilitar a escrita, mas a gente sabe que está na base 10. Log de 1 sobre 60% vezes 1 é 60%, concordam comigo? E 60% a gente sabe que é 60 sobre 100. Legal? 60 sobre 100. Então, eu vou colocar aqui, ó, 60 sobre 100. Show de bola. Eu vou simplificar esse zero aqui do 6 com o zero do 10. Beleza? Bacana. Então, esse aqui vai ficar o seguinte, ó. Olha lá, simplifiquei. Agora, deixa eu subir aqui, ó. Deixa eu chegar para cá. Deixa eu colocar na posição que vai ficar bacana para você enxergar. Espera só um pouco. Aí, legal. Então aqui, ó, deixa eu apagar aqui embaixo de uma vez isso aqui, ó, só para não atrapalhar a nossa escrita. Porque eu vou escrever para baixo. Então, para não atrapalhar a nossa resolução aqui, ó. Show, legal. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, H1 é igual a 18.400 vezes log. Como que eu divido 1 por 6 décimos? Como que eu divido 1 por 6 décimos? Vocês sabem, divisão de fração por fração. Conservo o 1 e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar vezes 10 sextos. Legal, show de bola. E 1 vezes 10 sextos, correto? Então isso aqui vai dar aqui H1 é igual a 18.400 vezes log
de 10 sextos. Agora aqui a gente precisa lembrar nesse momento algumas propriedades de logaritmo, propriedades básicas de logaritmo, tá bom? Eu vou lembrar duas que serão necessárias para a execução dessa questão. Não significa que existam apenas essas propriedades. Eu vou passar as necessárias para a resolução dessa questão. Vou escrever elas aqui do lado. Veja bem. Quando você tem logaritmo de x vezes y, você tem direito de distribuir o logaritmo, mas a multiplicação vira adição. Então, você pode falar que é log de x mais log de y. Beleza? E no caso, se fosse log do quociente, log de x sobre y, se fosse uma divisão ali, ó, você pode distribuir o logaritmo, mas a divisão vira subtração. Log de x menos log de y. Essas duas propriedades, elas vêm do fato daquelas propriedades de potência. Porque vocês lembram que eu falei com vocês, né, há pouco, que o logaritmo é o expoente? E vocês lembram que quando vocês multiplicavam potências com bases iguais, vocês faziam o que com os expoentes? Somavam os expoentes. Só que, no entanto, os expoentes aqui são os logaritmos. Por isso que você, quando está multiplicando aqui, ó, você soma os logaritmos. Ah, mas as bases aqui não são iguais, Valdir. Não, mas são sim. Que é a única base que aparece aqui, por exemplo, nesse exemplo meu aqui é o 10 ali. Então, é uma única base. Então, as bases são iguais. As bases aqui são iguais, que é base 10 e base 10. Beleza? Mesma explicação para a divisão ali, né? Porque quando você divide potências com bases iguais, você conserva a base, subtrai os expoentes. No caso aqui, você está subtraindo os logaritmos, que são os expoentes. Legal? Show de bola? Bacana. Então, vamos aplicar então essas duas regras ali. Então, veja bem, vocês vão ver onde que a gente vai aplicar. Então, veja bem, aqui ó, vai ficar assim, ó, H1 é igual a 18.400 vezes. No caso aqui, você perceba que está dividindo. Então, vou aplicar aquela segunda regra, né? Então, vou distribuir o logaritmo e a divisão vira subtração. Então, vai ficar log de 10 menos log de 6, entre parênteses. Show de bola. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. H1 é igual a 18.400 vezes. Veja bem, a base aqui é 10. Log de 10 na base 10 está perguntando o seguinte: 10, que é a base aqui, elevado a quanto que dá esse 10 aqui de cima, aqui, ó, dá esse outro 10? 10 elevado a quanto que dá 10? 1, né? Então, log de 10 na base 10 é 1. Menos. Percebam que agora aqui é log de 6. O log de 6 foi fornecido lá no enunciado? Não. Vocês lembram que os logs que foram fornecidos foi o log de 2 e o log de 3? Não o log de 6. Mas olha que coisa interessante, o 2 vezes 3 é 6, galera. Então, logo aqueles números que ele forneceu o logaritmo deles, ao serem multiplicados um pelo outro, você chega no 6. Não é por acaso. Então, aqui percebam que esse log de 6 aqui, ó, olha o que vai virar. O 6, ele vai virar 2 vezes 3. Ó. 2 vezes 3. Beleza? 2 vezes 3. Então, daqui, a gente vai fazer o seguinte, vai ficar assim, H1 é igual a 18.400, que multiplica. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 1 menos. Aqui percebam que é o logaritmo de um produto, que também está multiplicando aqui dentro do parênteses. Então, eu posso distribuir o logaritmo, mas a multiplicação vira adição. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, log de 2 mais log de 3. Ok? Seguindo aquela primeira regra que eu mostrei para vocês. Então, aqui vai ficar assim, ó, H1 é igual a 18.400, que multiplica. Aí vai ficar 1 menos. O log do 2, se nós formos lá no enunciado, ele falou conosco que é 0,3. Então, estou somente substituindo o log de 2 pelo valor que ele deu no enunciado. Legal? 0,3. Mais o log de 3, ele afirmou no enunciado que é 0,45. Então, estou apenas substituindo pelos valores fornecidos lá no enunciado. Logo, aqui é só fazer conta.
Então vai ficar 18.400 vezes multiplicação. Então aqui vai ficar, vamos fazer direto, 0,3 mais 0,45, 0,75. 1 aqui menos 0,75 vai dar 0,25. Beleza? Resolvi primeiro dentro do parênteses, depois fiz 1 menos o resultado encontrado dentro do parênteses. Então aqui vai ficar que H1 é igual a 18.400 vezes 0,25 vai dar 4.600. A altura medida em metros. Logo, a altura 1, que corresponde à pressão, que é igual a 60% da pressão do nível do mar, ou seja, onde teve ali redução de 40%, né, em relação ao nível do mar, chegando a 60%, é 4.600 metros. Vamos ver as opções? Vamos lá ver as opções. Deixa eu dar um zoom aqui. E aqui fala o seguinte, ó. Então, é correto afirmar que H1, quanto que deu H1 mesmo lá? 4.600, que acabamos de calcular. Fala o seguinte, letra A, maior que 4.700? Não. Então, nem preciso continuar. Não é maior que 4.700. Letra B, maior que 4.900 metros? Não, não é maior que 4.900. Então, nem vou continuar a leitura, já que a primeira parte está errada. E eu quero a correta, né? A opção correta. Letra C, maior que 5.300? Não. Letra D, menor ou igual a 4.700 metros. Perfeito. Menor ou igual. Legal? As 4.700. Então, 4.600 é menor que 4.700. A questão aqui está falando que pode ser um resultado menor ou pode ser um resultado igual. Qualquer uma das opções seria correta. Se desse 4.700, essa opção estaria correta. Porque ali está afirmando que pode ser um valor menor ou pode ser igual a 4.700. No caso que deu 4.600, que é menor que 4.700, logo, a opção correta é a letra D de dado, D de Deus. Perfeito? Então, concluímos aqui mais uma questão da prova de matemática para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, ocorrida em 2021. Força e honra.